Muito bem, começa mais um BT Papo aqui no canal de vídeos do blog bibotalk.com.br e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um versículo bíblico que não está na Bíblia. Nós vamos fazer uma série sobre isso no BT Vlog, que é o nosso programa oficial aqui do nosso canal. Mas enquanto não sai este programa, eu quero trazer um aqui que eu preguei numa igreja semana passada e eu acabei citando por cima esse versículo como não sendo da Bíblia e algumas pessoas ficaram confusas, vieram falar comigo em inbox. Por isso eu estou fazendo o vídeo, porque pode ser a dúvida de mais pessoas. Constantemente a gente ouve falar, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E esse versículo não está na Bíblia Sagrada. Como não? Algumas pessoas pensaram, tá lá, João 10:10, você pode ler na sua Bíblia, João 10:10 é muito claro. E disse o seguinte, Jesus, no versículo 10 diz, o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Viu, Bíblia? Tá aqui, João 10:10. Acontece, pessoal, que o ladrão que Jesus está se referindo aqui nessa passagem bíblica não é o diabo, Satanás, o adversário do povo de Deus. Vou explicar para vocês, vou tentar explicar para vocês. Mas isso que nós estamos lendo aqui no capítulo 10 já é uma discussão que Jesus tem com os fariseus e líderes do povo de Israel lá a partir do capítulo 5. Então nós temos que, sempre que ler um texto bíblico, procurar enxergá-lo dentro do seu contexto. Eu não posso simplesmente pegar um versículo e aplicar uma verdade. Sempre que você olha para esse versículo e já enxerga Satanás aqui, o diabo, o adversário de Deus, você já está condicionado a essa leitura porque sempre ouviu e entendeu como uma verdade. Entretanto, contudo, todavia, porém, sobretudo, e mais uma capa de chuva, como dizia o meu amigo, nós temos que entender o contexto para não nos apressarmos nas conclusões bíblicas. Desde o capítulo 5, Jesus vai traçando embates ideológicos e teológicos principalmente, com os fariseus e os líderes de Israel. E aqui ele começa a desenvolver essa parábola, o capítulo 10 ele possui uma parábola que brinca justamente com essa ideia de pastor e ovelha, de ovelha que conhece a voz do seu pastor. Essa figura, em tom de crítica aos pastores como líderes de Israel, já é algo recorrente lá do Antigo Testamento. Jeremias, Zacarias utilizavam essa figura pastoril para falar da má liderança dos líderes de Israel. Então não é novidade. E é interessante que Jesus está destinando esse discurso justamente para os fariseus. No versículo 40 do capítulo 9 a gente percebe isso, que Jesus está conversando com os fariseus, que eram aquelas pessoas que se julgavam as possuidoras das verdades divinas, consequentemente aquelas que dirigiam o povo. E olha só, no versículo 8, todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Ou seja, Jesus está falando justamente de todos aqueles que antecederam, de todos os líderes que o antecederam. Obviamente ele não está falando de João Batista, porque ele sempre apoiou o ministério de João Batista, e também não está falando dos profetas do Antigo Testamento, porque esses também apontavam o dedo na cara dos líderes de Israel e diziam que eles eram maus pastores. Já no Antigo Testamento, Deus prometia que ele mesmo iria pastorear as ovelhas. Então a gente percebe que Jesus não está falando aqui de Satanás, ele está justamente utilizando um contexto pastoril, pecuário, e aí nós tínhamos que entender um pouco deste contexto, onde as ovelhas ficavam no local fechado, várias ovelhas, e o pastor, ele vinha e chamava essas ovelhas, e elas reconheciam a voz do seu pastor. E obviamente existia também ali um porteiro nessa porta, que permitia que o pastor entrasse naquele cercado para chamar as suas ovelhas, entendam? Então Jesus está dizendo que primeiramente ele é a porta.
todos aqueles que não entram pela porta, ou seja, todos aqueles que querem pastorear o povo de Deus, agora aqui já fazendo uma aplicação, que querem pastorear o povo de Deus e não entram pela porta, que é o próprio Cristo, esses são os assaltantes. Esses são os ladrões, ou os mercenários, ou assalariados, como o texto grego diz respeito. Ou seja, quem são os assalariados? Aquelas pessoas que vão cuidar das ovelhas, mas eles não lutam e não morrem por essas ovelhas. Se vier o lobo, ele sai correndo, defende a própria vida, e o lobo faz a festa com as ovelhas, né? Mata elas, destrói elas e as dispersa. Então, em nenhum momento aqui, Jesus está falando contra Satanás, o inimigo de Deus. Não, é justamente um alerta e um aviso para a liderança da igreja. Ou no caso aqui, Jesus está falando contra a liderança de Israel, ou aqueles que se achavam líderes de Israel. E o contexto do texto aqui vai dizer que as ovelhas não ouviram esses líderes. Pelo contrário, agora quem for ovelha dele, quem entrar pela porta que é ele, vai ouvir a voz do pastor. Ele é a porta e ele é o bom pastor. Nisso nós entendemos o quê? Que não há aqui nenhum momento a figura de um ser angelical, de um inimigo de Deus celestial. Não, é meramente uma crítica aos líderes de Israel e, consequentemente, um alerta para também os líderes da igreja moderna. Todo aquele que é líder e não passou pela porta e de certa forma não é pastoreado pelo próprio Cristo, esse sim é o mercenário, é o assalariado que só ganha um salário para fazer ali uma tarefa, mas não dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o contexto do texto, o que Jesus quis ensinar com essa passagem, basicamente é isso. Não há espaço para Satanás aqui. É claro que nós não podemos descartar que por trás de tudo isso, por trás do ladrão, do assaltante, do assalariado, nós temos a figura de Satanás. Só que ele não é o ladrão. Se tem uma personagem que o Satanás se encaixa aqui nessa parábola, não é na do ladrão, é justamente na do lobo. Porque no capítulo 8 de João, Jesus vai falar, 8:44, se não me falha a memória, vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio. Ou seja, Jesus reconhece que por trás de toda essa liderança, dessas falsas doutrinas, existe a figura do diabo, né? Porque diabo vem justamente disso, diabolos, é aquela força centrífuga. Quando centrifuga, joga para fora, certo? E centrípeda joga para dentro. Quem é formado em física aí me ajuda, mas diabolos tem justamente esse sentido de dispersar, que é justamente o que Jesus fala do lobo no versículo 12 lá do capítulo 10. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ou seja, aqui por trás disso eu posso enxergar as atitudes de Satanás se utilizando desses falsos pastores, falsos mestres. O próprio Paulo vai falar dos falsos ensinamentos, das vãs filosofias. Esse vídeo eu fiz para deixar bem claro: o diabo não veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia em nenhum lugar menciona isso. O que é mencionado em João 10:10 é que o ladrão, e o ladrão aqui é uma figura para os líderes do povo de Israel, para os fariseus principalmente, e a aplicação que nós podemos fazer não é para o diabo, mas para os líderes da igreja, para todos aqueles que querem pastorear sem terem passado pela porta e serem pastoreados pelo próprio Cristo, ok? Obviamente, nós enxergamos aqui em todo esse contexto a ideia de Satanás agindo por trás às espreitas, como a gente pode ver lá no capítulo 8. Ficou claro? Deu para entender? E aí? Coloque nos comentários o que você concordou, o que você não concorda. A gente está aqui para pensar juntos
e crescermos juntos, ok? Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui, volto no próximo vídeo, se Deus quiser e assim permitir. E é claro, para que o nosso canal cresça, compartilhe nas redes sociais, dê o seu like, o seu joinha aqui, assine o canal e nos espalhe por aí nas redes sociais, ok? Volto na semana que vem. Abraço!